Metaverso é um dos assuntos mais comentados hoje na área de tecnologia. Mas você quer entender como que os nossos processos de saúde, segurança, meio ambiente podem estar inseridos dentro desse mundo virtual? Então assista esse vídeo até o final. Nós vamos ter um bate-papo hoje com meu amigo Pedro Bocchese, que é um dos maiores especialistas em metaverso do país. Vem com a gente. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal SSMA em Pauta e hoje no bate-papo com o especialista eu recebo o meu amigo Pedro Bocchese. O Pedro é Tech CEO da Núcleo Sistemas, empresa especializada nas áreas de BI, Analytics, RPA, realidade virtual, aumentada, mista, metaverso e inteligência artificial. Ele também é professor de pós-graduação da Exame Academy, é doutor em ciências da linguagem, mestre em políticas públicas, pós-graduado em Data Analytics, Sistema de Informação, Engenharia de Software, Filosofia e Maçonologia, e é graduado em Administração de Empresas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Também é autor e coautor de 4 livros, atua há mais de 25 anos na área de desenvolvimento de software e mais de 20 anos de docência, desenvolveu mais de 200 projetos na área de tecnologia da informação em empresas como Randon, Marco Polo, Simrede, Rodoil, Fianza Coca-Cola, Grupo Moura, Intelbras, MSA Safety, Brametal, Agrimar, entre outros, além de ter sido coordenador dos cursos de Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Segurança da Informação e Gestão em Tecnologia da Informação. Bom, Pedro, satisfação te receber aqui no canal SSM em Pauta. Seja bem-vindo aí, um prazer estar contigo, cara. Muito obrigado aí, Rogério. O prazer é todo meu, fico muito feliz aí pelo convite e espero poder compartilhar, né, alguns cases, experiências, conceitos tecnológicos, né, sobre alguns pontos muito relevantes que têm sido falados e abordados, principalmente na área de saúde, segurança e meio ambiente aí nesses últimos anos. Bom, a gente acabou se conhecendo em função de um projeto, né, de realidade virtual que a gente fez para uma empresa que eu trabalhava, e eu virei fã, né, dessa tecnologia. Então eu queria entender um pouco, queria que tu comentasse um pouco com o nosso público aqui. Nosso público é voltado, então, como eu te falei, né, para a área de SSMA, saúde, segurança e meio ambiente, qualidade de vida. E a ideia é a gente sempre, nesses bate-papos com os nossos convidados aqui, é trocar experiência mesmo, né, para o pessoal, para profissionais que já estão na área há bastante tempo, ou até mesmo alunos desses, né, de cursos que estão buscando uma nova profissão, né, que é a profissão da área de prevenção. Vamos lá. Então, eu sou um fã das tecnologias, aprendi bastante contigo aí nesse projeto que a gente conduziu juntos, e eu queria que tu explicasse aí para o nosso público o que significa, né, essas tecnologias hoje muito faladas aí, né? A gente ouve muito falar em metaverso, né, realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. Pode explicar para o nosso público aí o que significa essas tecnologias e quais as diferenças? Claro, com certeza, Rogério. E foi muito importante aí tu fazer essa lembrança, né, trazer essa lembrança do nosso projeto que fizemos juntos, até porque eu quero utilizar esse projeto aí também como um case, né, um exemplo de aplicação de projetos utilizando realidade virtual. E essa pergunta que tu fizeste muito bem é algo que, de certa forma, toda vez que eu tenho a oportunidade, converso, seja em palestras, seja em reuniões, tem-se muito falado. Bom, o que é essa diferença, né? Hoje nós falamos muito sobre metaverso, nós falamos muito sobre realidade virtual, e aí de realidade virtual para aumentada, para realidade mista. Na verdade, nós começamos a pensar, e muitos projetos que acabam sendo desenvolvidos, as pessoas atribuem alguns conceitos tecnológicos a algum tipo, e na verdade, muitas vezes é um outro tipo, né? Então, essa pergunta aí remete totalmente ao que eu acredito, né, ser extremamente viável aí para nós começarmos a dirimir algumas dúvidas, questionamentos, principalmente no que tange esses conceitos. Vou começar falando um pouquinho sobre metaverso, que esse assunto tem, né, realmente ganhado
grande aceleração, principalmente nesse último ano, vamos chamar assim, logo depois que o Zuckerberg faz, né, uma estratégia que eu entendo extremamente prudente, né, para trazer o conceito metaverso para o mercado, remeter a um grupo Meta, né, fazer uma substituição de nome para trazer o grupo Meta, para desvincular um pouco essa relação de rede social, principalmente a questão do Facebook, né? Mas o metaverso, eu gosto de dizer o seguinte, eu sempre gosto de falar que ele é do passado, do presente e do futuro, tá? Mas daí o pessoal pergunta assim, não, mas como assim, ano passado, Zuckerberg falando sobre isso, tem alguma relação? Não, eu vou tentar voltar lá 30 anos atrás, né? Porque há 30 anos atrás, né, onde exatamente um autor, né, chamado Neil Stephenson, em 1992, ele cunhou, tá, um livro chamado Snow Crash, fazendo uma tradução livre, né, a nevasca, onde descrevia um universo gerado por computadores, né? E o grande desafio lá era replicar realmente a realidade, criar um segundo mundo. Então, notem, pessoal, nós estamos falando de um termo de 30 anos atrás, de 1992, onde nesse livro, o que aconteceu? O Neil Stephenson abordava, então, esses ambientes tridimensionais, onde pessoas, né, utilizavam óculos, daí sim, óculos de realidade virtual, para estarem imersos dentro desse mundo que era um cyberespaço, né, um universo realmente criado por computadores. E o que acontecia nisso? Era esses desdobramentos na esfera virtual para aumentar a experiência imersiva dentro de tudo isso. E o que remetia? Né? Basicamente uma fuga da realidade. Então o livro existia, né, uma realidade distópica, então basicamente as pessoas queriam sair da realidade, né, no bom sentido, e aí eu sempre cuido dessa palavra real, ou seja, vamos sair do físico e vamos para uma esfera digital desdobrada pelo virtual, onde a partir daí eles começavam a viver outros mundos. E o próprio protagonista do livro, né, o principal personagem do livro, ele era um entregador de pizza que ele tinha dentro de si esse desejo de ser um samurai, e a partir daí perde o emprego e ele vive dentro do metaverso. E lá tem casa, trabalho, etc. Né? Mas ele faz essa fuga da realidade. Né? No entanto, quando nós trazemos isso um pouco mais para o mundo, né, de hoje, e aí trazendo desde 2021 até 2022, eu sempre tento classificar que esse cyberespaço ele tem algumas características, né, para conseguir classificar ele como metaverso, até para se distinguir dos outros conceitos. Ele tem que ser, sim, um espaço compartilhado, né, que pode se utilizar, né, do uso de óculos de realidade virtual, de ambientes, de cenários tridimensionais, pode sim utilizar-se de processamento de linguagem natural, a própria questão específica de inteligência artificial, a questão de compras online, né, específico de áudio, avatares, isso se fala muito nesse universo. E para isso, né, o próprio Gartner Group, né, o que ele remeteu tudo isso? Ele começou a dizer o seguinte, bom, pessoal, como é que cientificamente eu poderia, né, destacar e falar um pouco, né, específico sobre exatamente metaverso? E aí que está o grande desafio, pensar em elementos. Eu acho que essa seria a primeira premissa para classificar hoje o que nós concebemos como metaverso. E vou voltar a frisar, para mim são elementos, tá? E o que são elementos dentro de um metaverso? Hoje nós temos que estar pensando em compras, né, marketplaces digitais, comércios digitais, e aí nós estamos falando de lojas, estamos falando de bens digitais, porque eu estou fazendo uma compra dentro disso, estou falando da importância de ter moedas, né, digitais para dar sustentação a todos esses tráfegos. Poderíamos falar também sobre as NFTs, esses tokens não fungíveis, né, que também garantem, né, a posse de um ou de outro, a autoria também disso. Depois nós podemos até fazer um capítulo só sobre NFTs e blockchain, né, e aí eu estou tentando deixar algumas ideias aí futuras para ti, Roger. Falar sobre infraestrutura, né, falar sobre dispositivos independentes, ou seja, essa utilização de um óculos, de uma roupa, de um vestível, né, que seja possível
ter sensações, e hoje nós já temos no mercado roupas que conseguem remeter calor, frio, né, movimento d'água, toque, etc. Nunca perdendo aquela questão de essência, né, essência que nós falamos de games, né, porque hoje basicamente esse movimento, né, que nós remetemos a metaverso muito vem aquela relação de avatares, de games, onde a área de entretenimento surfou a onda aí pelo menos por umas 2 décadas sozinhos, né? E o que o Zuckerberg trouxe muito inteligentemente? Essa relação de ambiente de trabalho, né? Então, se vocês forem olhar os projetos de metaverso da própria Meta, nós estamos falando de Horizon, de Web Rooms, né? Que remete, então, muito ambientes de trabalho, onde as pessoas podem colocar um óculos, se encontrar, compartilhar conteúdos, fazer reuniões e etc. E eu vou fazer só uma perninha aqui, claro que muito rápida, do metaverso sendo um futuro, né? E falar de futuro e falar de metaverso também tem todo sentido. Falamos de passado, falamos de livro, falamos de Neil Steffes, falamos de presente, falamos de meta, falamos de elementos, falamos de todo esse ambiente, né, principalmente de colaboração, mas também temos que falar de futuro nessa relação de infraestrutura, basicamente, para sustentar isso tudo, né? E aí nós estamos falando principalmente de Web 3.0, né, como descentralizações, 5G, já 6G, esses dispositivos independentes e a interoperabilidade que vai se dar a tudo isso. Então, notem, falamos um pouquinho sobre metaverso, e aí dentro desses metaversos aqui eu vou destacar alguns, né, de exemplo. Aqui eu posso falar do Decentraland, que é um exemplo bem interessante, Sandbox, a Special, Gather, né, que são exemplos muito, vamos dizer assim, ilustrativos, que utilizam-se alguns elementos, né, de metaverso. E principalmente vocês devem ter ouvido já falar sobre venda de terrenos, shows, casamentos, né, feiras, desfiles, tudo isso está acontecendo dentro desses mundos. Mas agora falar um pouquinho também sobre realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. E vocês notem já esse descolamento, né, que eu tentei já dizer. Bom, quando eu falo de ambientes coletivos, falo de ambientes compartilhados, isso começa a remeter muito à relação de vários usuários, né, multi-usuários. E também alguns metaversos utilizam-se de óculos de realidade virtual. E aí tem essa relação de realidade virtual. Falar sobre realidade virtual, realmente tudo vai se dar dentro de um ambiente totalmente virtual e não dentro de um ambiente físico. E para conseguir fazer isso, sim, eu preciso de dispositivos que façam com que eu seja imerso ou esteja imerso dentro desse ambiente totalmente virtual, tridimensional, onde a partir daí eu começo a fazer algumas interações, né? O exemplo que nós vamos falar depois ali também, que nós conversamos aí, trabalhamos juntos na Fenza Coca-Cola, Castertech, entre outros, aqui vamos falar um pouquinho sobre eventos, sobre projetos de realidade virtual. Realidade aumentada é o que eu posso fazer uma relação aqui, que é o real aumentado pelo digital. Significa que eu estou visualizando o real, mas ele está sendo aumentado pelo digital, ou seja, está inserindo elementos, objetos 3D dentro do real. Um dos exemplos mais típicos, né, incríveis da utilização disso é o próprio game, né, Pokémon GO, que nós baixávamos dentro dos nossos smartphones e saíamos andando, caçando Pokémons. Ou seja, através de um smartphone, um tablet, eu abria a tela, visualizava o real e aí ele tinha elementos, que no caso eram Pokémons, sendo inseridos dentro disso. E aí um exemplo também, que acho que vamos falar um pouquinho mais sobre eles, né? Tem evento aqui, por exemplo, das baterias Moura, que nós fizemos um projeto de realidade aumentada, né? Projetando situações específicas de baterias sobrepostas, falando um pouquinho também sobre avatares, né? Que são inseridos dentro de ambientes e eles falam com as pessoas. Aí nós estamos falando de realidade aumentada, né? Então esses elementos, esses objetos tridimensionais, eles começam a interagir dentro do nosso mundo real.
E já falando de realidade mista ou realidade híbrida, é uma tecnologia, né, que a gente sempre abrange aí, que ele une as características de realidade virtual e realidade aumentada, né? Ou seja, eu misturo esse ambiente real, esse ambiente físico, esses elementos, tudo dentro de uma perspectiva. E claro, hoje nós temos, né, óculos específicos para isso, né? Hoje nós temos um HoloLens, né, um HoloLens 2 específico para isso, para realidade mista ou realidade híbrida. Nós temos o óculos, por exemplo, o Quest 2 ou o Quest 2 Pro, já a nova geração de óculos da Meta / Facebook, falando sobre realidade virtual. E também falamos hoje de modelos como a Xiaomi ou mesmo a Ray-Ban, junto com o grupo Meta, né, liberando modelos para utilização de realidade aumentada, né? O próprio Google Glass tem alguns projetos de realidade aumentada, onde, a partir do meu óculos, um óculos um pouco mais confortável, né, eu estou vendo o real, estou olhando para as coisas, e a partir daí eu consigo inserir elementos a mais. A própria parceria entre Meta e Ray-Ban, né, faz com que eu possa postar, né, nos stories ou fotos diretamente utilizando o meu óculos. Então notem o seguinte, falando de 3 tipos de dispositivos, no caso aqui falando de óculos, nós estamos falando de óculos que são aplicados à realidade virtual, óculos que estão sendo aplicados ou estão sendo sustentados para disponibilizar a tecnologia de realidade aumentada ou para a tecnologia de realidade mista ou híbrida, né? Então, tudo isso faz parte já de um novo mundo, vamos participar assim, e tudo isso pode também ser remetido, né, com essa utilização principalmente de óculos de realidade virtual dentro do metaverso. Porque quando nós falamos de ambientes tridimensionais, onde eu começo a me relacionar com avatares, começo a fazer compras, me enxergar lá dentro, interagir, um show e etc., eu posso estar utilizando um óculos. Mas não necessariamente, né, e eu acho que isso é bem importante destacar aqui, a obrigatoriedade hoje, quando nós falamos de metaverso, a utilização de óculos de realidade virtual, muito porque hoje nós temos um custo muito alto, né, e também esses dispositivos independentes têm alguns aspectos a serem, né, melhor observados, principalmente quanto a processamento, velocidade, né, de performance para dentro desses ambientes. Então, os exemplos que eu passei ali, por exemplo, de um Decentraland, é possível acessar através de um browser, de um navegador. Se eu falar de um Gather é uma plataforma de colaboração muito voltada a reuniões que várias empresas estão utilizando em 2D. Por mais que lá no início, lá em 92, as pessoas dizem, não, aquele livro falava de ambientes tridimensionais. Né? Então, falando aqui rapidamente também, abordando aí um pouquinho sobre cada um desses conceitos. Sim, Pedro, só para tirar o Fortnite, né, que é um game, recentemente teve um show dentro do Fortnite. Isso a gente pode considerar que é um ambiente de um metaverso ou não? Hoje, para mim, o Fortnite, excelente questionamento, Rogério. Para mim, o Fortnite é uma das plataformas, né? Eu não vou nem chamar de game, porque ele tem tantas funcionalidades e elementos, as quais eu poderia dizer aqui com todas as palavras que ele é uma das plataformas que tem ou possuem mais elementos que um metaverso pode ter. Ou seja, eles falam de criptomoeda, né, do Ethereum, eles falam sobre NFTs, eles utilizam blockchain, eles têm comunidades, eles falam sobre a utilização específica de avatares, processamento de linguagem natural, entretenimento, shows, compras, lojas, né? Então, eu diria que ele tem grande parte, né, dos elementos necessários para nós abarcarmos e podermos dizer, o Fortnite é um exemplo aí muito típico, né, da utilização do conceito de metaverso. Né? Então, exatamente essa ideia. Legal. Bom, a gente então conseguiu entender um pouco dos conceitos, né, dessas tecnologias. Então, na sequência, agora a gente vai falar sobre cases, né, Pedro? Perfeito. Nossa, não, com certeza. Agora a gente vai tentar materializar, né, de certa forma, todas aquelas palavrinhas mágicas, aquelas coisas que nós estávamos falando
anteriormente, tentar mostrar na prática. E aí falar um pouquinho, né, sobre diversos exemplos as quais nós tivemos a oportunidade de trabalhar, né, e aí eu sempre falo que fazem mais de 8 anos que nós trabalhamos com esse conceito de experiência imersiva, né, a qual abarca diversas tecnologias. Então, já navegamos em diversos segmentos, né, muito na área de saúde, né, específico, e aqui eu vou falar de alguns exemplos, e aí vocês vão estar acompanhando. Então, um dos exemplos que nós criamos foi um laboratório de anatomia, né, ou seja, a pessoa então consegue entrar dentro desse laboratório, caminhar dentro desse laboratório e interagir com partes de um corpo humano. E olha que interessante, nós podemos utilizar as nossas próprias mãos através do uso ou de um joystick, ou não necessariamente há a necessidade da utilização do joystick, tá? Hoje, os próprios óculos conseguem já identificar a mão interagindo e nós conseguirmos enxergar os nossos próprios dedos interagindo na cena. Então, é possível entrar dentro desse laboratório, como vocês devem estar visualizando, e conseguir interagir com essas partes do corpo humano, né? Então, ver um coração, inclusive ver os efeitos, né, a partir de aplicação de, talvez, alguma medicação. Então, um dos exemplos que nós criamos. Outro exemplo que nós fizemos, né, foi muito interessante, né, que era um projeto de reabilitação de pacientes, né, as quais nós replicamos os modelos tradicionais, né, as atividades tradicionais /físicas, as quais os fisioterapeutas executavam, né? Então, exemplo, criamos, né, um caminho, né, vocês devem estar percebendo ali uma trilha onde tem pedras e etc. E a pessoa vai, né, andando para tentar, de certa forma, se desviar desses objetos, né? Então, isso é interessante. Outro exemplo que nós fizemos, né, foi muito interessante, né? Outro exemplo, né, que nós trabalhamos. Só um minuto, só para ficar mais claro para o público. Esses dois exemplos que tu deram foram exemplos de realidade virtual, correto? Perfeito, isso mesmo. Realidade virtual. Esses, e aí que nem o Rogério muito bem pontuou, vocês estão visualizando a mesma cena que a pessoa está olhando no óculos. Então, imaginem que a pessoa está no óculos. Claro que aqui vocês estão vendo numa imagem plana, tá? Mas a pessoa está vendo dentro do óculos e tem todo 360 graus. Além disso, blocos, né, para a questão de membros inferiores e superiores. Então, blocos vêm até nós, né, e nós temos que nos desviar, né, fazer esse movimento de desviar, se abaixar, ir para o lado direito, para o lado esquerdo, né, e etc., pular, inclusive. Outro exemplo, que daí nós utilizamos já uma ideia de inteligência artificial, foi aquele jogo semelhante ao caçador, né? Então a pessoa pega as bolas, né, que estão ali e joga num avatar, né, que é um boneco que está lá do outro lado, para tentar colocar a questão da força, né, e relativo ao movimento do braço ou dos braços para tentar, a partir de uma bola, atingir um boneco. E esse boneco ele fica mais inteligente cada vez que vocês usam. Então ele vai começando a entender quando ele toma uma bolada, ele perde ponto e através, né, de algumas técnicas de inteligência artificial ele começa a aprender a se desviar. Outro exemplo que vocês também estão visualizando, isso tudo utilizando projetos de realidade virtual, né, utilizando óculos, volto a frisar. Nós temos uma sala onde tem diversas bolinhas ao redor, num espaço de 2x2, e a pessoa, utilizando óculos, ela vai ouvindo barulhos e as bolinhas vão ficando vermelhas, né, aleatoriamente, e a pessoa tem que ir até lá a bolinha pegar para ela ficar verde. Então ele vai somando pontos para isso, né? Outro exemplo que vocês também estão visualizando, isso tudo utilizando projetos de realidade virtual, né, utilizando o óculos, né? Outro exemplo que nós fizemos também foi muito legal, nós replicamos uma boca e um consultório, né, dentário, onde a pessoa, então, vocês devem estar notando que vocês ficam na língua e aí podem interagir dentro de todo esse ambiente. Aí falando um pouquinho sobre, principalmente, os aspectos da saúde. Agora, adentrando dentro da concepção, né, de segurança do trabalho, um dos cases, né, maravilhosos aí, inclusive foi
material de publicação em livro é o da Fenza Coca-Cola, qual o Rogério e eu tivemos a oportunidade de trabalhar. Então, vocês vão perceber que, na verdade, nós recriamos, então, um caminhão todo com identidade visual, e notem que o próprio, né, motorista, o avatar, vai sair dentro do caminhão e ele vai começar a abrir, né, a parte estrutural do caminhão para começar a fazer a retirada de pellets, e a partir daí ele começa a interagir, né, de várias formas diferentes essa saída, 3 pontos de apoio, alguns com EPI, outros sem cintas, e a pessoa vai medir, né, e entender quais são as características que são as mais corretas, né, quanto à saída. Além disso, muito fortemente, a relação de análise e percepção de riscos, né? Então, aqui, alguns exemplos aqui, né, em outras organizações, né, relativo a ver uma pessoa atendendo um telefone, ter que ir lá interagir, identificar, eu identifiquei que aquela pessoa estava no telefone, eu tenho que ir lá conversar com ela e identificar qual que é a minha ação relativo, né, a se com certeza acontecesse isso. Trabalho em altura, espaço confinado, também podemos destacar aqui óleo nas máquinas, uma pessoa que não utilizou os EPIs, né, então o que acontece? E aqui eu tenho vários exemplos aqui que nós fomos trazendo, né, muito interessantes para tudo isso. Isso sempre nunca perdendo essa relação de game, né? Esse processo de gamificação, né? Essa relação específica. Um dos últimos projetos que nós fizemos até em primeira mão aqui, Rogério, é os EPIs conversando com as pessoas. Legal. Então a pessoa coloca o óculos, tem lá a mesa de EPIs e os EPIs ficam conversando. Olá, eu sou a Bota, sirvo para isso, não esqueça de mim. Então ele tem lá como se fosse mais lúdico, né? Essa relação de todos os EPIs, macacão, elétrico, luva, né? Todas essas relações, vários tipos de luva, conversando com a pessoa para interagir. Isso é muito legal. Tudo isso nós falando, botamos o óculos, estamos trabalhando. Agora falando um pouquinho sobre exemplos de realidade aumentada, né? Então significa que eu posso utilizar-se de um óculos de realidade aumentada, ou eu posso usar, que na maioria das vezes as empresas utilizam, um smartphone, um tablet, né, para fazer isso. Então, nesse caso aqui que vocês estão acompanhando, né, nós conseguimos, a partir de uma tag, né, que é uma imagem, apontar o nosso smartphone, né, para essa tag, e a partir daí, então, vem um avatar, neste caso aqui, com as características e com a roupa de um engenheiro de segurança do trabalho, e ele vai interagir, vai passar mensagens para a pessoa, né? Então, é possível espalhar diversas tags em diversos ambientes e com mensagens totalmente né, instrutivas. Isso é muito legal, né? Então, esse é um exemplo muito interessante, né, de utilização. Vocês devem ter notado isso, que dentro da internet, também o próprio Google, dentro do buscador da Google, já começou a utilizar, principalmente naquela questão dos animais, buscar o leão, você quer ver isso em realidade aumentada, né? Outros segmentos, principalmente na indústria moveleira também, né, para apresentar os produtos, para que a pessoa possa visualizar. Quando nós tratamos de metaverso, né, e eu acho que vocês devem estar se perguntando, bom, que cases hoje se tem? Hoje, basicamente, os cases se fala muito em ambientes de trabalho, tá? Então, a relação específica de reuniões, de apresentação de produtos, onde as pessoas começam a interagir dentro desses ambientes. Além de tudo isso, existe também uma outra forma, né, que eu acho bastante utilizada hoje, mas daí utiliza-se plataformas multissensoriais com conteúdos 360 graus, como imagens e vídeos, as quais é possível, então, também com a utilização de um óculos, né, de realidade virtual, nós podermos adentrar dentro de uma fábrica, fazer, né, todo o passeio virtual, né, dentro, a partir de robôs que vão falando né, o que tem em cada uma das partes, dos setores, né, as principais características, inclusive as interações com as próprias máquinas, né? Isso também tem
ganhado bastante aceleração, né, dentro das organizações. As organizações sempre enxergam isso, principalmente nessas fases de integração, para que faça muito mais sentido, né, tanto para a visitação de um fornecedor, de um possível cliente, né, de um colaborador num processo de integração, para que ele passe aí por toda a fábrica, né, interagindo dentro disso. Então, trouxe aqui alguns exemplos, né, falar aqui mais ou menos de uns 8, 9, alguns vocês, né, visualizaram aí, também que se caso depois quiser algum detalhamento, alguma característica ou alguma informação a mais, por favor, coloquem aí nos comentários, mandem uma mensagem para o Rogério, mandem uma mensagem para mim e estamos juntos. Não, perfeito, Pedro. Muito obrigado. Eu sou fã dessa tecnologia, a gente já falou sobre isso. Eu vejo muitas aplicações, né, e, inclusive para a nossa área de CCMA, e a gente tem que se atualizar, né? A gente tem que tá sempre se atualizando para buscar novas tecnologias para chamar atenção, né? Porque falar de segurança da maneira tradicional, ela já não engaja tantas pessoas, né? Então a gente consegue ver nessas ferramentas que consegue ajudar na formação de novos profissionais, né? Na execução até de auditorias à distância, né? Utilizando talvez aí um ambiente de metaverso, né? Então tem várias aplicações, né, que a gente pode ter para todas as áreas, mas aqui, como a gente está falando de SSMA, eu fico bem feliz em poder dividir esse conteúdo com o nosso público, né? Eu sei que tu é também tá se tornando um apaixonado pela área, de tantos projetos que tu já está, né, que tu já conduziu, que tu ainda vai conduzir, que eu tenho certeza. Então, para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Tu sabe quanto eu admiro teu trabalho aí desde que a gente se conheceu e a gente fez esse projeto. Foi um projeto de inovação, né, na Coca-Cola FEMSA, né? Então não se tinha nenhum projeto nessa linha de realidade virtual em qualquer área. Então foi bem interessante. E eu tento sempre levar agora, onde eu vou, eu sempre tento levar nessas tecnologias e novas ideias também. E eu sei que tu é um grande parceiro para isso. Então, só tenho que te agradecer. Eu sei da tua agenda, né, corrida, né? Eu já te apresentei lá no início, então vou deixar os contatos aqui do Pedro também, para quem quiser entrar em contato para entender um pouquinho melhor e poder, né, tá levando essas tecnologias para as empresas. Eu sou o maior fã dessas tecnologias e recomendo aí já de antemão, porque a gente consegue ter vários resultados diferentes, né, com relação aos processos de SSML usando metodologias diferentes. Então, só tenho que te agradecer. Estou te devendo mais uma aí, mais um chopp, mais um churrasco quando tu vier para Santa Catarina. Sabe que estão abertos aí, meu amigo. Eu que agradeço, né? E inclusive, pessoal, deixamos aqui para a cereja do bolo final. Nós fizemos, né, o último projeto juntos aqui já, né, e é em primeira mão, tá? Fizemos uma sala de anti-estresse, né? E aí implementamos, né? O Rogério aí foi o idealizador de tudo isso. Imaginem o seguinte, pessoal, só imaginar isso que está acontecendo. Imaginem vocês no trabalho, um dia um pouco estressante, vocês colocarem o óculos, irem para a praia, ficarem ouvindo, né, o som do mar, né, ou ir para a cachoeira, né? Então esse foi um projeto também muito legal que a gente desenvolveu. Deixamos por último, né, para falar isso, né, em primeira mão para vocês. E eu que tenho que agradecer muito, tá louco, Rogério? Tu sabe que eu te admiro muito, a recíproca é a mesma, né? Tenho grande admiração, sei que tu é um entusiasta, né, de tudo isso. E mais do que nunca pode contar comigo, sempre que eu puder, estarei à tua disposição e à disposição aí de todos vocês que estão nos acompanhando hoje, né? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho, deixe um like e comente se gostaram. Eu subo o vídeo no canal todas as semanas. Obrigado e até a próxima.